Bom dia, irmãos! Estamos aqui para mais um Desperta Colonial. Para aqueles que não me conhecem, eu me chamo Tainá. E se eu te perguntasse o que é o Evangelho? Talvez você me respondesse que o Evangelho são os ensinamentos sobre Jesus. Ou talvez você me respondesse que o Evangelho é a história narrada sobre Jesus. Ou talvez você mencionaria que os Evangelhos, eles estão na Bíblia, que são os 4 primeiros livros do Novo Testamento: Mateus, Marcos, Lucas e João. E tá errado isso? Eu diria que sim e não. Mas o que eu gostaria mesmo de poder compartilhar com os irmãos hoje não é sobre o que, mas sobre quem. Não se trata do que, mas sim se trata de quem. E pensando nisso, quero compartilhar com os irmãos sobre 3 perguntas. E nessas 3 perguntas, nós vamos ler o livro de Romanos, que Paulo ali no texto vai nos responder essas perguntas. O texto que nós vamos ler então é em Romanos 1, vou ler do versículo 1 ao versículo 12. Paulo, servo de Jesus Cristo, chamado para ser apóstolo, separado para o Evangelho de Deus, o qual foi por Deus outrora prometido, por intermédio de seus profetas, nas Sagradas Escrituras. Com respeito a seu filho, o qual, segundo a carne, veio da descendência de Davi, e foi designado Filho de Deus com poder, segundo o Espírito de Santidade, pela ressurreição dos mortos, a saber, Jesus Cristo, nosso Senhor. Por intermédio de quem viemos a receber graça e o apostolado por amor do seu nome, por a obediência por fé, entre todos os gentios, e de cujo números sois também vós, chamados para ser de Jesus Cristo. A todos os amados de Deus que estáis em Roma, chamados para ser de santos, graça a vós outros e paz da parte de Deus, nosso Pai, e do Senhor Jesus Cristo. Primeiramente, dou graças ao meu Deus, mediante a Jesus Cristo, no tocante a todos vós, porque em todo o mundo é proclamada a vossa fé. Porque Deus, a quem sirvo com o meu espírito no evangelho de seu Filho, é minha testemunha de como incessantemente faço menção de vós, em todas as minhas orações, suplicando que, em algum tempo, pela vontade de Deus, se me ofereça a boa ocasião de visitar-vos. Porque muito desejo ver-vos, a fim de repartir convosco algum dom espiritual, para que sejais confirmados, isso é, para que em vossa companhia, reciprocamente, nos confortemos por intermédio da fé mútua, vossa e minha. Amém. É um texto um pouquinho grande, mas rico em muitas informações. Para a primeira pergunta que nós temos é essa que eu iniciei perguntando para os irmãos. O que é o Evangelho? No primeiro e no segundo versículos nós vamos ver diversos detalhes que vai nos responder essa pergunta. Paulo, quando ele escreve essa carta a Roma, a igreja de Roma, ele já começa se identificando quem ele é. Paulo, servo de Deus. Esse servo está relacionado a ser escravo de Deus. Isso nos mostra também que Paulo, assim como nós cristãos, ele responde a uma autoridade. E ele fala de quem é essa autoridade? Jesus Cristo. Chamado para ser apóstolo. O apóstolo é aquele que é enviado, comissionado a falar algo sobre alguma coisa que ele viu e conviveu. Separado para o Evangelho de Deus. Então, Paulo, ele era escravo de Deus, separado para poder propagar o Evangelho. 2. Qual foi por Deus outrora prometido por intermédio de seus profetas. Esse Evangelho é exatamente boas novas. É dizer, mensurar e falar sobre aquilo que aconteceu. E esse Evangelho, antes predito nas Escrituras, se trata do Evangelho das Boas Novas. O Evangelho que menciona sobre a morte e ressurreição de Cristo. O Evangelho, então, é a boa notícia. Nós anunciamos essa boa notícia. Então, talvez você pode até pensar assim, então eu acertei a primeira pergunta? Que bom! Se você respondeu que o Evangelho
anunciar as boas novas, agora eu te pergunto, você tem feito isso? Anunciado as boas novas para aquelas pessoas que ainda não conhecem a Cristo? Então vamos para a nossa segunda pergunta. Qual que é o conteúdo do Evangelho? Essa resposta está nos próximos versículos, o versículo 3 e o versículo 4, que já logo responde, com respeito a seu filho, o qual, segundo carne, veio da descendência de Davi, foi designado filho de Deus com poder. Ele está mencionando sobre alguém, e esse alguém é Jesus Cristo. Jesus Cristo é o conteúdo do Evangelho. Jesus Cristo veio para ser a nossa boa notícia, para que possamos anunciar a sua vinda, a sua morte e a sua ressurreição. O que na verdade a gente pensa é que Jesus Cristo veio através da nossa história. Não, a história não tem a ver com a gente, não tem a ver comigo, não tem a ver com você. A história, ela fala sobre uma pessoa e essa pessoa é Jesus Cristo. E o versículo 4 vai mostrar quais são essas características desse Jesus que nós servimos. Ele vai mencionar também no capítulo do versículo 3, ele também menciona, segundo a carne. Isso nos mostra que Jesus, ele era homem, humano. Também vai mencionar no final do versículo 3 que ele veio da descendência de Davi. Por que é importante estar mencionando isso? Porque há profecias no Antigo Testamento que mencionam que o Messias viria. Então ele veio para poder cumprir a promessa que Deus fez aos antepassados. Lá no Antigo Testamento está escrito. Então ele é descendência de Davi. Em terceiro, ele é divino. Por que ele é divino? Porque uma vez que teve a sua ressurreição, o túmulo está vazio. Isso nos mostra a divindade de Jesus. Nos mostra quem Jesus é. Ele é Deus sobre tudo, sobre todos. E o versículo 4 ele termina com uma forma muito importante, que ele menciona Jesus Cristo, ou seja, essa pessoa que eu estou falando o tempo todo do Evangelho é Jesus Cristo, e no final, nosso Senhor. Deus deu a Jesus autoridade para governar todos. É o reino de Jesus quando ele estava aqui, é o reino de Jesus que habita em nossos corações e será o reino quando ele voltar. Que assim ele vai reinar sobre todos e todos. Jesus é o nosso Senhor. E nós precisamos reconhecer que o Evangelho tem um nome. O Evangelho fala sobre a vida de Jesus. Muitas vezes nós temos o pensamento de acreditar que o Evangelho, ele não fala só sobre Jesus, mas fala a partir da minha história. Cuidado para você não inverter. Não é a história sobre nós. Mas mude essa perspectiva. A história é de Jesus. A história pertence a Ele e é dele. E assim nós caminhamos para a nossa terceira pergunta. E o que isso tudo se reflete a nós, a mim, a você? No versículo 5, não vou ler todos os outros versículos novamente, mas no versículo 5, Paulo menciona que ele foi comissionado para poder falar ao povo gentil. Porque Deus escolheu o povo de Israel. Mas também essa boa notícia do Evangelho não era só para o povo judeu, também era para todos os outros. Isso nos inclui. Então, essa notícia sobre Jesus não é só para o povo judeu, é para nós também. Só que ele menciona no versículo 5 sobre uma obediência proveniente da fé. A fé em nosso coração, ela gera obediência e não ao contrário. Nós precisamos então ter fé nesse Jesus, para que assim a gente consiga desfrutar dessa obediência, agir em obediência. E o que é interessante nos versículos 6 e 7 seguintes, que Paulo ele vai falar algumas características sobre quem ele está escrevendo essa carta, que é a igreja de Roma. Então ele vai mencionar que eles têm essa fé que abrange todos nós. Ele vai mencionar que em Roma eles eram chamados para ser de Jesus Cristo, amados de Deus, chamados para serem santos, pessoas puras e separadas que desfrutam de graça, paz da parte de Deus. O que é interessante é que nos outros versículos 8 e 9,
Paulo menciona que ele tem um desejo de conhecer esse povo de Roma, mas que ele tem ouvido falar sobre esse povo, sobre essa igreja. Paulo não conhecia o povo de Roma presencialmente, mas ele sentia um desejo de conhecer esse povo, de estar com eles. E ele ora incessantemente por essa igreja, porque ele acredita na fé desses irmãos. É uma igreja que tem demonstrado obediência, essa obediência que nós mencionamos de ser provenientes dessa fé. E os outros versículos vai responder exatamente a nossa pergunta, o que isso reflete em mim, o que esse evangelho reflete em mim, eu como igreja, eu como corpo de Cristo, o que isso tem a ver comigo? O versículo 11 e o versículo 12 nos responde, que vai mencionar, porque muito desejo ver-vos a fim de repartir convosco dom espiritual. Isso nos mostra aqui que Paulo, ele quer encorajar os irmãos dele na fé, encorajar, ensinando, compartilhando os dons que Deus deu para ele. Ter a fé e ter essa obediência que vem da fé é você reconhecer os seus dons que você tem e poder compartilhar com seus irmãos para que eles possam crescer, para que eles possam se fortalecer nessa fé. Mas não fica só por aí. O versículo 12 também diz para que em vossa companhia a gente mutualmente possa se fortalecer de forma recíproca, ou seja, não só eu tenho para oferecer e ensinar ou mostrar os meus dons, mas também estou disposto a receber dos irmãos para que eu me fortaleça. Essa é a mutualidade cristã. Esse é o evangelho que se reflete em nós. A partir do momento em que nós entendemos o que é o evangelho, nós sabemos que esse evangelho não se trata de nós, mas de Cristo, que é o conteúdo dele completo. Nós conseguimos, de forma humilde, reconhecer os nossos dons e não simplesmente guardar para nós, mas servir o nosso irmão de forma a encorajar, mas muito mais do que encorajar, estarmos humildemente dispostos a aprender dos nossos irmãos com os dons que eles têm. Qual que é o dom que você tem, meu irmão? Você já tem refletido quais são os dons que Deus te deu para você poder servir ao teu próximo? Será que você tem o dom de animar? Será que você tem o dom de servir? Será que você tem o dom de ensinar? Será que o seu dom é o dom de contribuir? Como é que tem sido, você tem reconhecido quais são os seus dons? Você tem colocado ele em prática? São tantos dons que Deus nos deixa. Reconheça quais são os seus dons e passe a compartilhá-los. E se você só tem compartilhado, também esteja disposto a receber do seu irmão. Não importa como seu irmão seja, pode ser um pequeno, um junior, uma criança. Ele tem muito para poder te ensinar. Então, essa nossa resposta está nesses versículos 11 e 12 finais. Nós devemos, então, nos fortalecermos juntos como igreja através dos nossos dons. Isso é o início da humildade cristã. Essa obediência baseada na fé está exatamente nisso, no servir, nos dons que eu posso contribuir, posso receber desse meu irmão. Então lembre-se, o evangelho é o anúncio sobre as boas novas. Como cristãos, nós devemos propagar o evangelho para aqueles que não conhecem. Mas também não se trata sobre o que é, mas sobre quem esse evangelho fala. E Paulo aqui já falou, Jesus Cristo. O Antigo Testamento inteiro aponta para Cristo. E a fé nesse evangelho produz obediência. E parte dessa obediência humilde é servir ao irmão e deixar o irmão nos servir. Aproveite a igreja para isso, meus irmãos. Não se trata sobre o que, mas sobre quem. Tudo é por ele, por meio dele e para ele. Então, meus irmãos, anuncie essas boas obras que vêm do Senhor. Anuncie o evangelho de Cristo, que é essa boa notícia. Reconheça que essa notícia não se trata sobre a nossa história, não se trata sobre quem nós somos, mas sim quem ele é e o que ele fez por nós.
Esse evangelho se trata única e exclusivamente de Jesus Cristo, aquele que morreu, mas ressuscitou por nós. E assim, com humildade, nós vamos conseguir servir o nosso irmão, compartilhando os nossos dons, mas também humildemente recebendo e aprendendo dele, desses nossos irmãos, porque nós estamos em Cristo. É por meio dele que nós conseguimos ser igreja, ajudarmos um ao outro. Lembre-se disso. Que os irmãos tenham um dia abençoado e um bom final de semana. Até a próxima!